toda a verdade que você precisa conhecer sobre o sal. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candeia, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. E eu já começo te dizendo duas coisas. Primeiro, que como o conteúdo desse vídeo aqui é valiosíssimo, então ele já merece o teu triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. E eu preciso muito que você me ajude hoje para que a gente aumente o alcance do nosso canal, pois de repente, de uma hora para outra, o canal simplesmente parou de crescer. O YouTube parou de recomendar os nossos vídeos para as pessoas. Então essa é uma ajuda que eu peço a você. Porque quando você clica no curtir, você está dizendo para o algoritmo que este vídeo aqui é relevante. E em razão disso, o YouTube vai começar a recomendar esse vídeo para outras tantas pessoas. E quando você compartilha, isso aumenta ainda mais a relevância do vídeo. E a segunda coisa que eu tenho para te dizer é que não, sal não é a mesma coisa. E se sal não é a mesma coisa, claro que vai existir um pior dentre todos eles. E a gente vai começar falando justamente dele, que é o sal refinado. Presta bem atenção numa coisa. Por que é que o sal refinado ele recebe esse nome? O sal marinho, que vem da natureza, justamente que foi aquele com que Deus te presenteou, na natureza o sal ele apresenta mais de 80 micronutrientes. Então, por que é que o sal refinado ele tem esse nome? Claro, porque ele é refinado, lógico, mas o problema está no refino dele. Porque se na natureza o sal ele apresenta mais de 80 micronutrientes, o que é que vai acontecer? Após o refino, ele só vai apresentar o cloreto de sódio, só. E com isso vai a segunda diferença do sal refinado para o sal natural, o sal marinho. Enquanto o sal marinho ele dá sabor aos alimentos, o sal refinado, a única coisa que ele faz é salgar, só. Claro que ele faz outras coisas, como por exemplo, destruir a sua saúde. What the fuck? Mas calma aí, eu não estou dizendo com isso que todo sal vai destruir a sua saúde. Não, muito pelo contrário. Presta bem atenção. Como o sal refinado, dele foram retirados praticamente a totalidade daqueles micronutrientes, é isso que faz com que ele seja mal para o seu organismo, porque dele foram retirados todos os minerais. Mas e o sal rosa do Himalaia? Ele é tão maravilhoso assim como dizem? Ele é excelente, ele é muito bom. Mas presta atenção no detalhe. O sal rosa do Himalaia, primeira coisa que você tem que saber é que ele é extraído no Paquistão. Então, para e pensa direitinho. Se ele vem de lá do Paquistão, você concorda comigo que existe a grande possibilidade de uma boa parte desses sais do Himalaia que você encontra por aí serem falsificados? Sim, é claro. E na realidade a maior parte deles é. Porque se ele vem de tão longe, é claro que quando chegar aqui ele vai ser mais caro. Então não tem lógica nenhuma você chegar num estabelecimento comercial, vai adquirir o seu sal rosa do Himalaia e comprar bem baratinho. Não tem sentido isso. De tal forma que se isso acontecer, desconfie. O sal rosa do Himalaia, ele tem aquela cor justamente por conta do óxido de ferro. Só isso. Mas se a gente for comparar, o sal marinho ele é tão saudável quanto o sal rosa do Himalaia. A questão é o que se chama de visibilidade. Hoje em dia o sal rosa ele é muito conhecido por conta da propaganda, mas sal marinho é tão saudável quanto. Isso fique bem claro. Um outro ponto que você deve ter atenção.
Quando você ia comprar o sal refinado lá no supermercado, sim, eu digo ia, porque a partir de hoje, com toda certeza, você não vai mais comprar dele. Então, muito bem, você olhava no pacote e estava escrito assim, sal iodado. A minha pergunta é a seguinte, o que foi que eu disse que no sal marinho vem mais de 80 micronutrientes, diversos minerais. Se o sal marinho é tão rico assim, é lógico que o sal marinho é rico em iodo. Então a minha pergunta é, se o sal marinho ele já é rico em iodo, por que então colocar lá no pacote sal iodado? Pelo seguinte, como o refino ele retira todos os micronutrientes do sal, inclusive o iodo, então a lei exige que tem que ser acrescentado o iodo ao sal porque ele foi retirado. Vê que coisa louca. Ele já tem. Aí tira, aí depois tem que colocar de novo porque tirou. Bem, mas com isso eu tenho mais uma pergunta. Você concorda comigo que o sal que veio da natureza, ou seja, o sal marinho, ele já apresenta iodo na proporção ideal que Deus já colocou dentro dele? Nisso a gente concorda. Então, quando você acrescenta o iodo no sal, porque ele foi retirado por causa do refino, você vai conseguir recolocar o iodo nas proporções que ele estava presente na natureza? Não. E é um dos pontos que faz com que o sal refinado seja tão danoso à saúde. Sabe o que é que acontece quando você passa a fazer a ingestão deste veneno chamado sal refinado? Uma série de coisas, mas eu vou citar só duas. O sal marinho, ele transporta iodo para a tireoide. O sal refinado, não. Como o sal marinho, ele transporta iodo para a tireoide, ele permite a produção dos hormônios da tireoide. Segundo problema apresentado pelo sal refinado, 85% do sódio do nosso corpo está nos ossos. Mas quando você passa a fazer a ingestão de sal refinado, ele começa a quebrar esse equilíbrio. Ou seja, vamos resumir, sal refinado não é sal. Mas então fazer o quê? Faça a ingestão do sal da forma correta, escolhendo entre aqueles mais saudáveis, que são basicamente sal em pedra, a flor de sal e o sal do Himalaia. A flor do sal é a melhor de todos, que é o seguinte, quando a água do mar vai lá para a salina, que evapora e fica só o sal, aquela camada de cima que fica, aquela camada ali é a flor de sal. É o melhor sal que existe. E por ser o melhor também é o mais caro e é mais difícil de encontrar. Mas você consegue encontrá-lo no Mercado Livre. Para aqueles que se interessarem, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você adquiri-lo pelo Mercado Livre. Mas se você não achar a flor do sal, o que é que você faz? O sal de pedra, que é um sal integral, bate no liquidificador, é pouquinho, ele rende muito, porque como eu disse, quando você passar a usá-lo, vai perceber o seguinte, que ele não salga, ele dá sabor, é completamente diferente. Então é assim que você faz, bate no liquidificador e usa, mas mesmo assim cuidado, porque tudo em excesso é mal, até mesmo água em excesso é ruim, causando a chamada hiponatremia. Até água em excesso é ruim. Então, a partir de agora, começa a pensar mais em você e faz como eu recomendo sempre aqui no canal. Seja um buscador do conhecimento. Seja aquele que nunca está satisfeito com o que passam na televisão. Principalmente aquelas que são lixo. Que só insere na sua cabeça lixo. Então busque a verdade. E se você quiser se aprofundar mais ainda nisso e desejar agendar com a gente uma consulta, o que é que você vai fazer?
entra em contato com a gente através do nosso e-mail ou então WhatsApp, que você vai encontrá-los aqui embaixo na descrição. E só lembrando que, como eu sou um parceiro Dáquila, você poderá fazer o pagamento da sua consulta com BDM Digital. Fazendo o pagamento através dele, a sua consulta terá um desconto de 10%, mas apenas para aqueles que fizerem o pagamento com BDM Digital, tá bom? E para aqueles que ainda não conhecem, não baixaram o aplicativo no celular, eu vou deixar aqui embaixo também o link do Google Play. Baixe e comece a fazer o uso deste meio de pagamento que, na minha opinião e de milhares de pessoas aqui no Brasil, é o melhor meio de pagamento. Tanto é que já é usado até em países de língua árabe. Então eu te desejo saúde física, mental e emocional, e que Deus, o dono da minha vida, deste canal e do meu trabalho, continue nos abençoando. Muita, muita paz para você. Tchau, tchau.